Pois é, seja bem-vindo ao Busão em Jogo e olha, tudo novo, hein? Um cenário espetacular desenvolvido especialmente para vocês e para a gente poder comentar o melhor do Brasileirão 2011. O que aconteceu nesse campeonato brasileiro? Vocês ficaram satisfeitos? Os corintianos, com certeza. E os demais clubes? Quem se classificou para a Libertadores, quem foi rebaixado e também os promovidos, quem veio da Série B e agora está fazendo parte da Série A. Tudo isso nós vamos falar aqui. E olha que bacana, hoje nós temos um convidado muito especial com a gente que eu já vou apresentar já já. Mas antes, as nossas presenças titulares aqui do Busão em Jogo, começando gentilmente pelas mulheres, né? Vamos ser simpáticos, né, Macarrão? Ser cavaleiros. Isso mesmo. Dona Nicole, presença bonita. Os homens adoram a presença da Nicole, né? Tudo bem, Nicole? Tudo ótimo. Então tá bom. Macarrão, o intrépido Macarrão aqui do meu lado. Agora você passou esse bastão para mim e você fica agora subiu de cá, agora é comentarista, tá mais elegante aí. Como é que tá, Macarrão? Tô muito bem, é um prazer estar aqui. Olá, amigos do Busão. Vamos dar continuidade aí, que tem muito assunto desse Brasileirão aí. A enciclopédia do meu lado, o seu Jaime, o homem que conhece tudo, que sabe todas as escalações e que não sei se está muito contente com o resultado final do Brasileiro desse ano, né? Mas saudações pro pessoal. Olá, amigos do canal do ônibus, estamos aqui hoje num novo cenário, né? Inaugurando também um apresentador novo, né? Vamos ver o que dá a presença do Miller aí, né? O craque do São Paulo, né? Vamos em frente, vamos tocando a bola para ver como fica. Miller, craque do meu São Paulo, do seu São Paulo, mas também jogou por outros clubes brasileiros e internacionais. Muito obrigado pela tua presença, viu, Miller? Prazer é todo meu estar aqui com vocês aqui nesse programa aí. A gente fica muito feliz em saber que você está com a gente aqui, podendo comentar um pouquinho do que foi o balanço desse campeonato brasileiro. E ali na nossa ponta temos o nosso músico, né? Temos aí o Daniel Padovan, que também está com a gente para fazer um som. Tudo bem, Daniel? Como é que estão as coisas? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Legal, maravilha. Eu vou começar falando o seguinte. Como é que foi o Brasileirão de 2011? Você gostou? Você acompanhou? Foi eletrizante? Foi emocionante? Os pontos corridos continuam, né? Acabou-se a fase do mata-mata já faz algum tempo. Ainda tem crítico disso, viu, seu Jaime? Tem gente que acha que ainda perdeu a emoção, mas o campeonato desse ano acho que foi com emoção até o final. Então eu queria colocar essa pergunta para a mesa. Campeonato Brasileiro 2011. Foi emocionante, Miller? Foi emocionante mesmo porque nas outras edições dos campeonatos de pontos corridos, algum time disparava. Sim. E ficava soberano lá na frente. Esse ano não, a decisão foi até a última rodada. A instabilidade do Corinthians e dos seus adversários fez com que o campeonato ficasse mais emocionante até o final. Legal, eu também concordo com você. Seu Jaime, não deu para o São Paulo esse ano, né? Não deu para o São Paulo. O campeonato esse ano, realmente, como falou o Miller, né? Foi emocionante, porque a decisão foi na última rodada, né? Até a última rodada ninguém sabia quem seria o campeão brasileiro, né? E essa foi a emoção, e foi a emoção em cima e embaixo na tabela, entendeu? Bem lembrado. Então, por isso que eu gostei. Não sei se ganhou quem merecia, né? Mas foi emocionante. Ô, Maca, você acha que esse comentário do seu Jaime é um comentário de quem ficou meio frustrado? Eu acho que rola uma frustração aí, um pouco de imparcialidade do mestre Jaime, nosso arquivo vivo aí. Só que eu acho que já que ele citou a tabela, vale ressaltar também que quem criou a tabela esse ano foi bem feliz, visto que colocando os clássicos para os últimos jogos, para não ter entrega de resultado, sempre tem o comentário da mala branca, né? Não sei se é verdade ou não, talvez o Miller possa esclarecer isso para a gente, né? Mas pelo fato de serem clássicos nas últimas rodadas, deu uma eletrizada, deu um upgrade, vamos dizer assim, no campeonato. E você, Nicole, ficou feliz com o Corinthians campeão? Olha, sinceramente, eu tô com o seu Jaime nessa. Para mim, não gostei muito do resultado, mas realmente foi um campeonato muito acirrado. Mas eu preferia que o meu Palmeiras tivesse sido melhor. Mas fazer o quê, né? O Macarrão riu, o clima aqui hoje vai ser bom. Agora, não teve só quem ganhou, né? Nós tivemos os rebaixados. Tiveram 4 times esse ano, né? Como todos os anos, mas 4 times esse ano que foram, de fato, rebaixados. Eu queria pedir para a nossa produção para ela ir separando imagens, então, do que aconteceu com Avaí, América Mineiro. Esse foi feio, hein, seu Jaime? O Atlético Paranaense e o Ceará. Miller, enquanto a gente vai vendo umas imagens do que aconteceu,
Como é que você faz a avaliação desses times e até do Cruzeiro que conseguiu heroicamente escapar dessa história? É aquilo que o Tite falou em muitas entrevistas, que o merecimento ele é o divisor de águas no campeonato de pontos corridos e muito disputado. Você pode ver que o Avaí e o América, principalmente, eles ficaram na zona de rebaixamento quase que todo o campeonato. Tá. Então, eles caírem, para mim, não foi uma novidade. Eles mereceram o rebaixamento, Tá. porque ficaram quase o tempo todo ali. Com exceção um pouco do Ceará, que fez um bom primeiro turno, no segundo deu uma caída e depois na última rodada o Cruzeiro ganha do Atlético, ele perde para o Bahia e ele acaba sendo rebaixado. Mas o Atlético Paranaense também, essas 3 equipes, principalmente, elas mereceram o rebaixamento pelo que fizeram dentro do campeonato. E o Cruzeiro te surpreendeu nessa última rodada aí? Não me surpreendeu, foi uma decepção, porque o Cruzeiro sempre Ao longo do campeonato. disputou uma vaga na Libertadores, ou título, e esse ano o Cruzeiro, junto com o Inter, para mim foram as decepções do campeonato, porque são equipes que entram sempre como favoritas ao título. E o Cruzeiro esse ano faltou planejamento, ou faltou uma estabilidade no sentido de colocar um treinador e deixar ele até o final do campeonato. Eu creio que esse somatório de coisas negativas fizeram com que o Cruzeiro decepcionasse a mim. O que eu acho estranho nisso aí é que os times que foram rebaixados de fato foram os que mais deram trabalho para os grandes times. Impressionante. O América chegou a dar uma atrasada no Corinthians, o Avaí deu problema para o Palmeiras. Eles são times assim, pequenos, de menor expressão, Sim, claro. né? Para não menosprezar Claro. o time, mas quando é contra time grande, acho que pelo fato deles jogarem com menos responsabilidade, eles dão dor de cabeça, eles atrapalham o foco do... Mas é difícil você pegar, Macarrão, você jogar contra uma equipe que está no desespero, brigando para não cair. Porque um resultado só interessa para ela, que é a vitória. Então, jogar contra essas equipes é mais difícil do que você jogar contra uma equipe do teu nível. Exemplo, um clássico, é muito melhor porque as equipes jogam e deixam jogar. Os pequenos não jogam e também não deixam você jogar. Seu Jaime, o Cruzeiro nessa última... Claro que o Miller falou, está certíssimo. O Cruzeiro é para brigar em cima, não para brigar embaixo na tabela. Mas o senhor não acha que para o cruzeirense, no final das contas, ficou aquele suspiro de, poxa, nos livramos desse fantasmão que apareceu aí e até se livraram de uma certa forma quase que honrosa, né? Não sei se dá para dizer esse termo. O que o senhor achou dessa história do Cruzeiro? Exatamente. Foi uma exceção, né? O Cruzeiro, um time que sempre brigou, como disse o Miller, por títulos, né? E esse ano ele esteve lá embaixo e salvou-se na última hora, né? Na última hora. Mas eu acho que o Cruzeiro teve problemas também de diretoria lá. Eles também têm o mesmo problema que tem o Palmeiras. Na verdade, está falando do Cruzeiro, mas os mineiros em geral, né? Porque todos os times de Minas, 3 mineiros foram... O Cruzeiro tem uma pós-gestão que imperou ali durante um tempo, que agora ele vai tomar, acho, um certo fôlego, vai precisar de um certo tempo aí para respirar e para chegar ao real, né? Mas se for ver ao pé da letra, o Cruzeiro merecia cair mais do que o Ceará. Pelo que fez o Ceará no primeiro turno e pelo que fez o Ceará e pelo que fez o Cruzeiro ao longo de todo o campeonato. E pela estrutura que o Ceará tem. Quando eu vejo uma equipe como o Cruzeiro, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou muito bem, por sinal, e fugiu do rebaixamento, e os jogadores estavam comemorando. Aí é cair no ridículo, porque você comemorar uma salvação e não ter caído para o rebaixamento, eu creio que isso é ridículo, porque uma equipe não pode comemorar. Ela vencer dentro do campeonato, pela tradição que tem o Cruzeiro, não faz mais que obrigação. Não tenha dúvida, concordo com você. Agora, eu queria que a gente já mudasse, a gente ainda está vendo imagens aqui dos derrotados e da última rodada, os rebaixados, essa turma que figurou no final da tabela. Mas eu queria trazer uma outra questão que eu acho interessante. Times da Série B, aí um destaque para a querida Portuguesa de Desportos, né? Acho que todo paulista tem a Portuguesa com um certo carinho, é meio que um segundo time. Né? Fora, claro, os inúmeros torcedores, respeitosamente, os inúmeros torcedores da Portuguesa que são fiéis e que fazem uma das torcidas mais bonitas. A Portuguesa fez uma campanha muito bonita na Série B e junto com o Náutico, Ponte Preta e Sport subiram. Vamos passar umas imagenzinhas disso, vou pedir para a nossa produção ir selecionando. E eu queria jogar esse comentário para a mesa. Você acha que foi merecido esses 4 times, Miller? A Portuguesa fez uma campanha brilhante que deu uma recordada em grandes momentos dela, não é isso? Exatamente. Eu fiquei feliz pela Portuguesa, pela Ponte Preta e principalmente pelo Sport. Tá. São equipes tradicionais do nosso futebol, que já até venceram títulos, equipes que têm centenárias, no caso da Ponte Preta,
E é sempre legal você ver a Luzinha voltar, a Portuguesa, Sim. que já disputou final de Campeonato Brasileiro. E aí foi aí que o planejamento, né, que chama. Eles conservaram o Jorginho e ao longo do campeonato a Ponte Preta praticamente liderou o campeonato de ponta a ponta. Aí o Sport não, o Sport no segundo turno que deu uma arrancada, o Americana vacilou dentro da sua própria casa, perdendo as partidas, e o Sport aproveitou e ganhou essa quarta posição do Americana. E é bom porque acrescentou mais um clássico, assim, porque o Sport Náutico na Série A agora é mais uma rivalidade interessante para o campeonato do ano que vem. E é legal isso aí da Portuguesa, os torcedores são bem fiéis. O que você falou é verdade, eu não sou torcedor fanático da Portuguesa, mas eu tenho um carinho especial pela Portuguesa. E o que o Miller falou, de acordo com os convidados anteriores, a Ponte Preta sempre foi um dos times, antigamente, de ponta, de história, de 77 que o Corinthians ganhou, foi em cima da Ponte. Eu acho bacana esse cara aí. Isso que você está falando é muito verdade. Seu Jaime, o senhor é torcedor da Portuguesa também no segundo time, depois de São Paulo? Não, mas eu acompanhei todo o campeonato, a Portuguesa fez por merecer, né? Ela liderou de ponta a ponta, haja vista que a pontuação que eles alcançaram, que foi bem superior à pontuação que alcançaram os times da Série A, né? Sim. Ela ganhou o campeonato da Série B, ganhou da A jogando na B, foi isso? Exatamente, Então fez por merecer. E agora nós podemos dizer que temos 4 times na capital na Série A, porque já tínhamos 3. O Santos é lá da Baixada, não é verdade? Então agora temos 4. É da Baixada, se a gente falar que não é da Baixada, o pessoal lá de baixo fica bravo com a gente. Mas já está no inconsciente coletivo, que é também um time próximo da capital, né? Tem pergunta para o Miller aí, Nicole? Tem sim. É justamente sobre isso. A pergunta é do Fred de Santos, inclusive. E ele diz, se os times que subiram não se reforçarem, você acha que eles permanecem na Série A ou que eles têm a possibilidade? Caem. Os 4? Exatamente. Se os 4 não se reforçarem, eles caem os 4. Assim como foi o América. O América veio para a Série A com o time da Série B. Não se reforçou, cravou, né, selou aquele diploma de fidelidade com os jogadores, Fábio Júnior, Irênio, etc. E esses jogadores não são jogadores para a Série A. Por isso que o América caiu. O América destacou que o Kempis, quer dizer, um jogador bom no time ruim, ele fica ruim. Então eu creio que essas equipes, se não se reforçarem, no ano que vem, 2012, elas caem para a segunda divisão. Você está falando isso em relação aos atletas, né? Mas e quanto a técnico? Você acha que também tem que mudar técnico por não ter experiência na Série A? É claro que aí o planejamento é um somatório de situações. A diretoria prestigia o treinador e o treinador, junto com a diretoria, contrata os jogadores adequados para a Série A. Se não acontecer isso, começar aquela mudança de treinador, que cada treinador tem o seu método de trabalho, chega, manda embora 5, contrata 10, quer dizer, o time nunca cria uma identidade e fica aquela gangorra dentro do campeonato. Esse critério também, né, pensando agora, porque, eu ganhei, fui para a Série A e vocês vão trocar o técnico. A Ponte Preta e a Portuguesa, tem que destacar que eles conservaram os seus treinadores. Por isso também que o time teve sucesso. Agora, Miller. E por falar, ele falou no Kempis, o Kempis é jogador da Portuguesa, e ele está voltando, né? Se destacou lá, está voltando a Portuguesa e vai para a Série A com a Portuguesa. Aliás, ele saiu numa situação meio conturbada daqui, foi emprestado, né? Essa história do empréstimo também é uma coisa que nunca me convence muito bem. Como é que se gasta milhões de jogador, empresta, volta, aí depois volta renegocia valor para voltar, é meio bagunçado. Eu queria te perguntar uma coisa. A Portuguesa ontem vendeu jogadores? Como é que está essa história da Portuguesa? Tem esse clima aqui, essa conversa de bastidores? Você sabe disso, Miller? Da Portuguesa vender? Vendeu ontem jogadores? Como é que é isso? Como é que você entende? Olha, você sabe muito bem que com a extinção do PAF, o clube não tem a primazia dos jogadores mais. Os jogadores hoje são como pizza, né? Em fatia. É o caso do Marco Antônio. Exatamente. E o Marco Antônio é de São Paulo. São Paulo. Mas o Marco Antônio, ele deve sair da Ponte Preta, assim, da Portuguesa. E a Portuguesa precisa fazer caixa. E para fazer caixa, precisa negociar os seus principais jogadores. E negociando os seus principais jogadores, vai enfraquecer para o Paulistão. Quer dizer, o importante é as peças de reposições chegarem, e chegarem bem. O time da Portuguesa já criou uma identidade ao longo do campeonato. Se essa identidade se perder no Paulistão, não terá sucesso. Eu entendi. Eu concordo com você. Agora eu queria te falar uma coisa. Você nasceu no Mato Grosso do Sul, é isso, Miller? Sim, Campo Grande. Maravilha.
Como é que é para você? Você está vendo, de repente, o teu estado, né, fora dessas principais competições, né, do cenário nacional. Mas tem um paradoxo aí, por um outro lado, né, será uma das sedes da Copa do Mundo vai ser lá. Mato Grosso do Norte, né? Mato Grosso do Norte. Para você, falando da região, você acha isso justo? Porque o Mato Grosso do Norte também não está participando dessa mesma cena. Analisando ali o centro do país, você acha justo, quer dizer, ter esse privilégio de ser uma das sedes da Copa, não desprezando, pelo amor de Deus, a população, nem as belezas e as riquezas e tudo que o Mato Grosso representa para a federação? Mas assim, dentro do cenário futebol, como é que é a tua análise disso? A minha análise é o seguinte, eu não colocaria Cuiabá como sede da Copa. Tá. Eu colocaria tipo Florianópolis. Ela é muito melhor do que, porque Cuiabá, Campo Grande, Mato Grosso do Norte e Sul, não tem mais tradição no futebol. Eles abandonaram o futebol há muito tempo. Tanto é que as equipes hoje de Cuiabá, de Campo Grande, elas não jogam mais, não disputam uma Copa do Brasil, uma primeira divisão, segunda. Tão longe, né? E uma Série C mesmo, e muito menos a D, quer dizer. Então eles estão muito longe do mundo do futebol. Tá. Por isso que eu acho que se colocasse sede Florianópolis, seria muito melhor. Mais justo, E não tem cabimento também, visto no que você falou, tem em Brasília, né? O que vai ser feito daquele estádio em Brasília? Show para sempre? Né? Porque Brasília também ficou... Você está tocando numa questão interessante, que é o legado disso. A gente está entrando em Copa do Mundo aqui, estamos falando de Brasileirão, mas agora pegamos essa viazinha, a gente já volta. Mas como é que é o legado dessa história? O que vai sobrar desses estádios e dessas construções? Qual que é a tua perspectiva disso, Miller? O que você acha que vai ficar de resultado? Olha, você tirando Cuiabá, Brasília e Manaus, as outras capitais, o legado vai ficar positivo. Que é o país do futebol, o Brasil é o país do futebol. E essas arenas, como se diz hoje, poxa vida, tem um estádio Natal, Fortaleza, Recife, Salvador. Mas você acha que tem a chance de acontecer o inverso, por exemplo, pelo fato de ter o estádio na cidade, o pessoal começar a investir novamente nos times para que tenham jogos e para que cheguem a... Eu creio que uma coisa puxa a outra. Pode ser, né? Os times do Rio Grande do Norte, o ABC parece que voltou para a série B, né? Isso. Quer dizer, então Natal tem time na Série B, na Série C, Fortaleza tem time, os dois na Série B, que é o Fortaleza e o Ceará. Quer dizer, então essas equipes vão se reforçar e jogar num estádio maravilhoso. E não esquecendo que tem o Barueri aí, que ele foi para lá, foi para cá, não tem estádio, ele pode utilizar um desses aí, não é verdade? Essa é outra questão polêmica. Agora, a gente não pode, a gente tem que assim, dividir as coisas. A África não tem tradição em futebol. Tanto é que o futebol não é o primeiro lugar na África. Sim. Então, a África, o legado dos estádios é negativo. Os estádios vão ficar lá, um mausoléu lá, incrível. Né? Vai ficar comida de leão, de serpente, quer dizer, é diferente do Brasil. O Brasil respira futebol. E a que custa, hein, Miller? Essa é a questão. A que custa para o povo? O que deixou de ser feito, né, em termos de habitação, Sim. enfim, de transporte, de saúde, de uma série de coisas? Acho que o transporte até se beneficia, mas, por exemplo, a saúde das pessoas, né? Tem verba que é dotada para essa finalidade. Está falando isso para os dois, né? Para a África, mas para cá também. Brasil é cabível também. Não, a única cidade que não precisa da Copa é São Paulo. São Paulo não precisa da Copa para sobreviver ou ter um legado positivo futuramente. O São Paulo é diferente, é uma outra situação. Agora, que a Copa do Mundo será benéfica para o Brasil, para o futebol, mais ainda, eu não tenho dúvida nenhuma. Maravilha, a gente migrou um pouquinho nesse assunto Copa do Mundo, até porque é um assunto que está mexendo com todo mundo, né? A expectativa já está formada, tem também o estádio aqui em São Paulo, toda essa questão. Mas o foco hoje principal é o Campeonato Brasileiro. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso, vamos discutir quem vai para a Libertadores, né? Quem vai para a Sul-Americana, vamos falar também do campeão Corinthians e vamos falar de outros assuntos também que estão movimentando esse período. E claro, um assunto que a gente vai também abordar, perdemos o nosso grande magrão, o Sócrates, saudoso Sócrates brasileiro, vamos falar também desse grande craque, deixar nossa homenagem para ele. Você continua ligado então no Busão em Jogo, a gente vai para o intervalo e volta já, continua aí. Está pensando em fazer aquela reforma ou investir em um novo negócio? Então, corra para o Pan-Americano. O Pan refinancia o seu carro ou seu ônibus. Vá até a rua Baraldi 938 em São Caetano do Sul e fale com o Anderson pelo telefone 11 4224 3095.
Ou vá até a Rua Oratório 1887 em Santo André e fale com a Priscila pelo telefone 11 4472 5432. Voltamos com o Busão em Jogo e você acompanha um programa muito especial. A gente está falando do balanço do Campeonato Brasileiro 2011. Seu Jaime feliz, olha que semblante bonito de quem viu o Corinthians ser campeão. Eu também sou São Paulino, seu Jaime, agora é igual, viu? E ó, ainda mais na presença de um craque São Paulino aqui. Eu estava até discutindo nos bastidores com outro colega, falando, não, mas o Miller fez uma grande temporada no Palmeiras, né? Aquele ataque fantástico. Não esquece isso, vamos falar do Miller no São Paulo, etc. Mas assim, a gente virou do bloco, Maca, e a Nicole tinha comentado comigo que tem uma pergunta bem interessante para a gente fechar o assunto Copa do Mundo e engrenar de vez no Brasileirão. Qual que é, Nicole? Exatamente, eu fiquei sabendo que vai ser liberada a bebida alcoólica nos estádios da Copa. O que vocês acham sobre Estamos isso? salvos, Macarrão? Não sei se vai combinar muito a rivalidade do futebol com a Tem que bebida pensar alcoólica. nisso. A gente está brincando aqui, mas quem bebe com moderação, etc., é uma questão, né? Discutível, se é legal, se não é e tal. Exatamente. Mas a gente está falando de uma questão social e eu queria ouvir o Miller, que é um cara super ponderado, que é um cara que tem muitos princípios. Como é que você vê essa questão da bebida alcoólica, Miller? Olha, eu acho muito relativo isso. Eu não acho errado liberar a bebida alcoólica. Eu creio que tudo é uma questão de consciência. Como você falou, beber com moderação. E também tem o problema que a FIFA ela tem contratos de patrocínio. Pois é. Quer dizer, uma coisa liga a outra. Você não pode, às vezes, radicalizar dizendo assim, olha, se entrar bebida alcoólica nos estádios, não teremos... Será liberado para a Copa ou pra vai dar sempre, continuidade no Brasil? Eu acho que é só durante a Copa. Tá falando da Copa. E Porque para a Copa eu não vejo tanta... igual seria pro Campeonato Brasileiro, por exemplo. Entendeu? Porque não tem rivalidade entre a gente, não tem aquela coisa assim... Só talvez um Brasil e Argentina. Aí pode ser que talvez... pode ser. Você está dizendo aqui mais ou menos assim, a torcida de um time só, termos- vão vir estrangeiros para cá, claro, vão vir visitantes, mas basicamente a presença Pra da ver o torcida, espetáculo. isso, a presença da torcida brasileira e está muito pulverizado ali também. Então vai ter argentino, uruguaio, vai ter inglês, vai ter italiano, vai ter francês, vai ter todo mundo ali. Então acho que na questão das brigas, né? Mas enfim, tem toda uma preocupação social com isso, né? Eu acho que a questão é maior, né? E depois, veja bem, quem que foi para lá? André, né? E Ronaldo. Sabe que eles não iriam liberar essa A Copa do Mundo, seu Jaime, a Copa do Mundo. Eles também têm uns amigos bons também, que gostam bastante. Seu Jaime, desculpe interromper, Daniel. Eu conversando nos bastidores aí com o seu Jaime, ele foi fazer o exame de sangue, as 3 primeiras tiradas veio só colarinho. Pegou o sangue dele. É mesmo? Ele é um cara que precisa tomar cuidado. Olha só, deve denúncia aqui. Agora, a Copa do Mundo é vem da FIFA, viu? Isso a gente não pode esquecer, que a dona da Copa do Mundo é a FIFA, né? Os países são sedes, então tem que ter, como o Miller falou, tem que ter uma questão de concessão aí. Mas eu queria embarcar no nosso campeonato brasileiro, né? E eu queria que a gente já fosse preparando aí a produção, sempre atenta do Busão em Jogo, que a gente fosse preparando a questão da Libertadores, né? Nós tivemos, vamos falar do Corinthians já campeão, né? O senhor já tá louco para falar? Mas assim, Libertadores, Santos, Vasco, Corinthians e Fluminense já fincaram pé, estão dentro e ninguém discute mais. Pré-Libertadores com Flamengo e o Internacional, né? Miller, tá justa essa Libertadores? Aí são esses os 4 times realmente que mereciam a vaga lá, fora a pré-Libertadores? Pelo que fizeram no campeonato, sim. São equipes fortes. O Inter, praticamente, para mim, é o melhor time do Brasil. Tá. E o Inter consegue manter os seus principais jogadores. Tá. Está se reforçando agora com o Dagoberto. Então, o Inter vai entrar na pré-Libertadores muito forte. Creio que é um time que terá um sucesso na Libertadores. O Flamengo é diferente. O Flamengo ele não tem um time como o Inter, em termos de compactação, meio campo, defesa e ataque. Depende única e exclusivamente de Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves. O Inter não, um time mais compacto, um time mais equilibrado. Com o reforço do Dagoberto, vai ficar melhor ainda. Por isso eu creio que no sucesso do Inter na Libertadores. Eu penso... estamos falando dos que já se classificaram, né? Eu fiquei muito chateado, assim, eu estava com esperança do Figueirense entrar, porque o Figueirense fez mais por merecer do que o São Paulo, entendeu? O São Paulo já esteve no topo da tabela por várias rodadas, teve entre os primeiros lá, não soube aproveitar e acho muito
muito merecido eles não terem se classificado já pelo que desempenharam. O segundo turno, né? Segunda metade da história que o São Paulo fez e Terrível. deixou de fazer, pelo amor de Deus. Mas assim, vou dar uns pitacos aí. Ronaldinho Gaúcho, vale o investimento, rapaz? Porque é um negócio fora dos parâmetros, né? Se a gente for pensar, os clubes do Rio fizeram um trabalho bacana esse ano, o futebol carioca está se levantando. Mas a figura do Ronaldinho, você acha que tem um custo-benefício bacana para o Flamengo? Tem, porque o Ronaldinho Gaúcho ele traz muito patrocínio. Extra-campo. Né? Exatamente. Tá. Né? As camisas do Flamengo, do Ronaldinho Gaúcho, vendem muito. Né? E é uma estrela do futebol mundial. O Ronaldinho Gaúcho é um excelente jogador. É claro que não está mais naquele nível de Barcelona. Tá. Só que para nível do Brasil, o Flamengo fez um grande investimento. Porque investir em grandes jogadores sempre vale a pena. É claro que o jogador tem que provar a cada partida que ele ainda continua jogando em alto nível. Se a gente for comparar isso, Jaime, com o Diego Souza, o Dedé, enfim, esses outros jogadores que começaram Começaram não, já estão ganhando espaço, né? Como é que fica essa relação custo-benefício na sua forma de ver? Tudo bem, essa questão extra-campo do Miller é fantástica, mas e aí? Exatamente. Eu também acho que esses jogadores deviam ser mais valorizados em função do que eles estão apresentando, entendeu? Né? Ronaldinho, com o nome, está trazendo marketing, entendeu? Isso é isso. Que está se usando muito hoje no futebol. Visualização mundial. Exatamente. Agora, custo-benefício, a não ser marketing, eu não vejo mais nada no Ronaldo. Não, eu acho que pro Flamengo foi um excelente negócio. Agora, ele ir para a seleção, investir a braçadeira de capitão, acho totalmente inapropriado pelo que ele tem apresentado. É que a presidente do Flamengo, a Patrícia Morim, ela contratou o Thiago Neves e o Ronaldinho Gaúcho e achou que já tinha solucionado todos os problemas do seu time. É diferente. O Flamengo não tem um banco de reservas, o Flamengo não tem 2 atacantes para o nível do Flamengo. Então o time fica muito refém do Ronaldinho Gaúcho e do Thiago Neves. Se colocarem, porque o Ronaldinho Gaúcho precisa de referências boas na frente. Porque ele acha o seu atacante lá na frente. Se ele tiver um time bom perto dele, o seu futebol vai crescer e ele vai fazer esses jogadores jogarem. Já imaginou? Ela queria levar o Kleber também e o Adriano para lá. Já pensou? Kleber, Adriano, Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves juntos no mesmo Chama o time? Lula também, já E vai pagar como? E vai pagar como? É que está essa questão de salário atrasado? Você, Miller, você jogou muitos anos, né? Teve uma carreira longa e brilhante e conviveu com vários plantéis diferentes. Como é que fica essa questão de salário atrasado? A gente sabe desse fantasma no Flamengo também. Como é que é, do ponto de vista do jogador, de repente você também vê lá uma grande estrela recebendo muitas vezes o que você recebe, que no final das contas treina igual, joga igual, concentra igual. Como é que é essa questão do ponto de vista de salário atrasado e a motivação do jogador nas 4 linhas? ele faz tudo isso igual, mas ele não é igual, ele é diferente. Tá. Primeira coisa. Segunda coisa, cada jogador tem o seu valor. Os jogadores têm consciência de que o Ronaldinho Gaúcho é um jogador meio que transcendental. Então eu acredito que todo mundo já sabia do seu valor de Barcelona, do seu valor de Copa do Mundo, então o grupo do Flamengo já sabia que ele vinha ganhando bem. Mas a hora que isso pesa na folha, quer dizer, a hora que você tem lá o medalhão, e o medalhão carrega a folha e isso começa a enroscar pagamento. Tá, essa situação, a gente está falando aqui de coisas que acontecem em vários Ainda mais clubes. No caso do Flamengo, os salários dos jogadores foram quitados na última rodada. Tá. Né? O Ronaldinho Gaúcho tem os seus salários atrasados pela Traffic. A Traffic que paga o maior salário do Ronaldinho Gaúcho. Só que agora parece que está entrando a empresa do Ronaldo, parece que vai assumir o Flamengo e, consequentemente, vai assumir também o salário mais alto do Ronaldinho Isso Gaúcho. afeta o futebol dele? Não, absolutamente. Será? A cabeça joga tanto quanto os pés. O jogador tem que colocar o divisor de águas e saber que fora de também campo é ele uma tá num coisa. padrão. E o Ronaldinho Gaúcho, quer dizer, um jogador muito rico. Ele não tem problema em relação a essa situação. Ele sabe que ele vai se resolver daqui para frente. Mas aí, seu Jaime, me diga uma coisa. A negociação, lembra como é que foi a novelinha do Ronaldinho? Vai para tal time, vai para tal time, é pro Corinthians, é pro Palmeiras, é pro São Paulo. Todo Grêmio, mundo ali, o inclusive. Grêmio, né? O Almir lá fazendo altas costuras e conversa com um, No conversa com Grêmio ele outro. virou o Judas lá. Ninguém mais malha o Não, Judas ali, vale o Ronaldinho. Agora, a questão financeira, no meu ponto de vista, para o Ronaldinho, que ele nem se discute que é um jogador muito bem resolvido, já está no apogeu financeiro da sua vida, souber administrar, tem para os seus netos aí, bisnetos. Agora, será que isso não pesou mais, talvez, do que a gente está considerando aqui? Exatamente. Ele foi para lá com a expectativa, né, Da melhor proposta. da melhor proposta e tal. Tinha o Grêmio, que foi o time que formou ele, né?
O Assis, irmão dele, já tinha acertado praticamente com o Grêmio quando Eu a acho que o proposta Assis aqui foi só maior. um figurante nessa história da negociação. A palavra final... Ele é o não sei se empresário Miller- dele, né? Não, mas o dono, não me veio o nome agora, do Milan, que escolheria para que time ele... Galliani, presidente do Milan. Exato. Ele que daria... Ok. Bateria o martelo, que daria a palavra final. O Assis, ele ficou muito na mídia fazendo suspense, vai pro Grêmio, vai pro Corinthians, vai pro Flamengo. É que o presidente do Milan, ele achou por bem o Ronaldinho Gaúcho acertar com o Flamengo. Não, A então, esposa dele é até aí eu flamenguista, é concordo. brasileira, quer dizer, juntou tudo, né? Até eu concordo, mas eu acho que o Assis, ele ficou muito na mídia, ficou muito em evidência, mas não era ele que tinha o domínio sobre o passe. Não, eles tinham uma pequena dependência do Milan, porque o Ronaldinho Gaúcho estava sob contrato. Exato. Né? E o Galliani, como eu disse para você, o Galliani, a mulher dele é brasileira e é flamenguista, quer dizer, então tudo isso ajudou, conspirou a favor do Flamengo. Tem as mesmas cores do Exato. time do Agora Milan. o Assis negociar com Palmeiras, Grêmio, que estavam querendo o Ronaldinho Gaúcho, é uma coisa super normal. É o mundo do futebol dessa maneira. E valoriza. Entendeu? Eu não vejo o Ronaldinho como o Judas que traiu o Grêmio. Eu também Não, não. olha, foi atrás do melhor para ele. A torcida torcida pensa que não assim, entende o isso. presidente pensa assim, mas o Presidente Ronaldinho, também? o mundo do futebol não pensa assim. O presidente do Grêmio deu entrevista pensa, dizendo lógico. assim, que o Exato, Ronaldinho tinha ele traído, que é ele tinha persona fechado com o não Ronaldinho grata lá. Gaúcho. Até para usar Exatamente. isso como pressão psicológica. É, Ele não. Inclusive teve um jogo lá que vaiaram ele, fizeram barulho pra caramba, e ele falou, pra quem tá acostumado a jogar no Flamengo, isso aí não é muito barulho Que não. também Ele não é também- simpático de falar, né? Poxa É, vida. mas Ele- foi uma ele apareceu réplica. lá no Grêmio, entendeu? Mas- Não, mas foi- é que tá. mas É, foi- aquele negócio, ele é chamado de Judas. Tem faixa em Porto Alegre inteiro dizendo que ele é um traidor, etc, etc. Ou alguma coisa o cara tem que falar. Por isso mesmo que ele disse, olha, para quem está acostumado a jogar com 60, 100 mil pessoas no Maracanã, isso não é nada, porque quando entra em campo, as coisas se diluem. Pois Exatamente. é. Inclusive chamei aqui de Almir, o Assis, grande jogador, irmão do Ronaldinho, ele teve uma carreira também, não tão brilhante quanto a do irmão, mas uma Exato, carreira representativa Exato. também. Mas eu né? queria fazer uma colocação. Diga, Nós seu Jaime. falamos desses times que vão para a Libertadores e nós esquecemos de mencionar Corinthians. O Corinthians, com esse plantel que está aí, já no ano passado, ele estava no prezinho, eles estão aprendendo, eles falaram que estava no prezinho e não conseguiu passar, né? Esse ano vai continuar, quem sabe, passa. Mas com esse plantel que ele está aí, ele consegue? Porque eu acho que não. O Corinthians ganhou o brasileiro, mas não era o melhor time do Brasil. Sim. Eu vou pegar o gancho do que o senhor falou agora para o comentário do Milan, mas parece que tem uma pergunta aí, minha produção avisa. Isso mesmo. Como é que é a pergunta que está se falando aí de Libertadores e Corinthians? Pergunta do Carlinhos de Bauru, que ele diz: com o título, o Corinthians ficou na crista da onda. Seria correto afirmar que, ganhando a Libertadores, terá um domínio longo, mas se perder, a frustração causará maior crise? Uma enorme crise em cima disso? Sem dúvida nenhuma, porque o futebol não dá tempo de você lamentar, muito menos de comemorar. E o Corinthians é um time que vive no paralelo da realidade do futebol, na glória e na derrota. O Corinthians, o grande objetivo do Corinthians sempre foi Libertadores a cada ano que ele tem condições de disputar. E aí esse ano não vai ser diferente. Se o Corinthians não ganhar Libertadores, a frustração naquele momento vai ser muito grande. Tanto é que esse ano, quando perdeu para o Tolima, o Tite estava na iminência de ser despedido. De ser mandado embora. Então eu creio que o Corinthians já se conscientizou da dificuldade de Libertadores, não tem tradição em Libertadores, mas tem que aprender a ter. Então eu creio que tem time para isso, vai se reforçar. Eu tenho certeza que o Corinthians, com esse time conservando os seus principais jogadores, terá grandes possibilidades de vencer a Libertadores. Eu acho que para a Libertadores o Corinthians está com um time fraco, provavelmente vai fazer novas contratações, vai dar um upgrade no time. Só que eu acho que frustração para o corintiano é momentânea mesmo, porque não é possível após tantas e tantas e tantas vezes, tantas, sabe, expectativas geradas, assim, ele não vai se frustrar tanto, assim, Nunca serão, jamais serão. Olha, tá tendo aqui uma... Daqui a pouco não vai ter mais corintiano assistindo esse programa. A gente não pode fazer isso com os nossos espectadores corintianos. E o mal que eles fazem é ficar divulgando.
estamos tentando contratar não sei quem, entende? E frustra o torcedor. O senhor ficou tão bonito, o Corinthians aqui ao fundo, o senhor aqui. Pô, eu tô vendo ali, ficou plástico o seu negócio. Não? Melhor não. Melhor não. Família, que história é essa que disputar Libertadores? Você que já teve, já ganhou, você que já esteve envolvido nesse dia a dia de Libertadores, que mítica que tem desse campeonato? Porque no final das contas são 11 contra 11. Como é que é disputar Libertadores? Tem diferença? Você vai na casa do seu adversário, vai naqueles estádios na Argentina, aquela pressão em outros países. Como é que é isso para o jogador? É um campeonato muito diferente? É diferente sim. É diferente na questão da arbitragem e na questão do adversário também. Porque você jogar em Buenos Aires, jogar contra a LDU no seu próprio estádio, é muito difícil. São equipes que quase não conhecem o futebol brasileiro e os jogadores que vão jogar contra eles. E eles não respeitam quando jogam na sua própria casa os times brasileiros. Né? É claro que na década de 90 a gente tem que ver que teve uma supremacia muito grande dos times brasileiros. Só que nessa década de 2000 teve já uma gangorra dos times argentinos e brasileiros. Então eu acredito que a Libertadores tem uma particularidade em termos de dificuldade, porque jogar contra o time argentino, um árbitro sul-americano que não dá qualquer falta, que o jogador brasileiro, ele é que nem o espanhol nesse ponto, do Real Madrid e do Barcelona. O jogador do Real Madrid e do Barcelona o adversário encostou, o juiz apita. O juiz brasileiro é a mesma coisa. Qualquer coisa é falta. O sul-americano não. Ele deixa correr o jogo. E o jogador brasileiro, quando joga na Libertadores, ele não está muito acostumado com isso. Tudo que ele acha que é falta. Então enerva. Exatamente. Então Libertadores é que nem pênalti. Momento. A equipe que estiver naquele melhor momento do mata-mata passa para a próxima fase. E é tão importante hoje que o Campeonato Brasileiro está sendo relegado a segundo plano. Veja bem, o pessoal disputa o Campeonato Brasileiro pensando na Libertadores. Tanto faz ser campeão, segundo, terceiro colocado, ele quer estar na Libertadores, que é o principal campeonato. Hoje, ser campeão ou não do Brasileiro não tem mais aquela grande importância como tinha antigamente. Não, mas aí é a questão de motivação. A Sul-Americana não valia nada. Exato. Mas como hoje dá uma vaga para Libertadores, então tem uma motivação. Exato. Aí sim, aí eu concordo. Agora me fala uma coisa, o grupo do Corinthians, né? Tem lá Deportivo Táchira, Cruz Azul, né? Enfim, tem times aí que podem dar trabalho. Como é que você vê? E pior, como é que vai ser esse fantasma para o Corinthians se de repente ele tropeça logo na primeira fase? O Corinthians terá dificuldade com o Cruz Azul, que é uma equipe muito boa, tem tradição na sua casa jogando, serve muitos jogadores da seleção mexicana, e um time paraguai, o campeão do Paraguai. São times difíceis, o mexicano e o paraguai. O Deportivo Táchira não, um time venezuelano, Venezuela não tem tradição de futebol, quer dizer... Balto Lima também não tem. Exatamente, mas teoricamente é mais fácil. Mas como hoje, onde você for jogar é difícil, então Libertadores para o Corinthians, todos os adversários serão difíceis. Miller, está chegando pergunta para você, o pessoal está me informando aqui, eu queria que a Nicole já preparasse. E tem pergunta falando de você, da sua história como técnico, né? E tua passagem, a gente está aqui em Santo André, tem uma passagem tua também na cidade. O que a gente tem aí, Nicole? Isso mesmo, é o Sérgio Manzaro que mandou, de São Paulo. E ele quer saber, se você, como técnico, fosse técnico de futebol, colocaria o Marcelinho Carioca no auge da sua carreira como jogador do seu time? Sem dúvida nenhuma. Marcelinho Carioca, no auge da sua carreira, ele fez a diferença, foi muito decisivo para o Corinthians nas finais de campeonato que ele disputou. Tanto é que é o jogador que, na história do clube, que mais ganhou títulos pelo Corinthians. Então, o Marcelinho Carioca, no auge da sua carreira, seria meu titular. Ele inventou até a segunda pele, né? Ele como atleta, na época das faltas dele, Pé de anjo, era né? meio gol, pé de anjo. Bom, o Neto também era, né? Vamos combinar. Ah, mas eu sou muito mais o Marcelinho no auge da carreira do que o Neto. O Neto, ele fazia uns gols de pancada, de tudo. Mas eu queria saber se ele, como jogador, devido ao caráter dele, se ele desagrega o time. A pergunta foi feita do Marcelinho, se você o teria como jogador. Mas em relação ao time, você acha que ele desagrega ou não? É jogador de grupo? Eu não acho que ele desagrega, eu acho que ele é um jogador de grupo, sim. Tanto é que os anos que ele jogou pelo Corinthians, ele jogou em alto nível e foi decisivo.
Então o grupo Não, convivia ele muito era bem bem com quisto ele. pela torcida também. Ele era o ídolo, ele é o ídolo da É. torcida corintiana, né? Então eu creio que até como grupo ele era um jogador assim muito ligado no grupo, né? Para mim, grupo é um corpo interdependente. É porque não dá para saber, né? Em vários meios de comunicação já foi falado do Marcelinho, de problema dele com o Vanderlei Luxemburgo, na época que teve com o Ricardinho e tudo, teve situações no próprio Santo André. Daí por isso que eu estou perguntando se É que Se é time grande, especulação ou se é time fato. grande, tudo toma uma dimensão muito Maior, grande. né? Então, o que acontece? O time grande, quando perde, tudo é motivo de descalabro. Time grande, quando ganha, ninguém fala nada. Então, quando o Marcelinho foi decisivo para o time do Corinthians, ninguém falava nada. Era obrigação para ele. Quer né? dizer, então a gente tem que ter essa consciência de saber que o jogador vai ser cobrado quando perde, mas ele também tem que ser elogiado quando ganha. Exato. Meninos, é o seguinte, a gente tem que dar uma passadinha por Sul-Americana, tá na nossa pauta aqui também. Sul-Americana teremos Palmeiras, o nosso São Paulo, seu Jaime, Coritiba, Figueirense, né, que deu dó de estar na Queria que tivesse na Sul-Americana, Libertadores. por mérito. Botafogo, eu cheguei a achar que o Botafogo tinha pinta de campeão esse ano, eu acho que teve mais gente que Houve achou. momentos do campeonato. E Grêmio. Como é que a gente vê essa questão da Sul-Americana? Curitiba Quem que é também, favorito? né? Curitiba, né? Eu falei, Palmeiras, São Paulo, Curitiba, Figueirense, Botafogo e Grêmio. Quem quer ter o candidato aí para essa Sul-Americana? A Sul-Americana, para mim, é que nem a Copa do Brasil. Tá, Né? Você pode ver que o Goiás, há 2 anos atrás, levou. quer dizer, ganhou a Sul-Americana. Então, todas essas equipes aí, para mim, entram favoritas. Tá. É claro que o favoritismo, ele vai dizer quem vai ter esse favoritismo ao longo da competição nas partidas, nos jogos, no desempenho a cada partida. Muitas vezes a gente vê um Curitiba, que é um time bom, É favorito? A gente pode dizer, é favorito, mas quando começa a jogar, pode perder o seu favoritismo. E aquelas equipes menos favoritas pode adquirir um favoritismo na prática. Pois é, isso tudo tem a ver. A gente tá... E é até difícil escolher um time, porque tem só time de grande expressão aí na Sul-Americana. Tem o Botafogo, que estava no topo da tabela, o São Paulo. Eu vou continuar com o Figueirense. Eu quero que o Figueirense seja campeão, porque eu acho que eles mereciam, pelo que eles fizeram no segundo turno, eu quero que eles... Vai ser difícil, né? Só pegando esse gancho, vai ser difícil o Figueirense ser um favorito da Sul-Americana, porque primeiro perdeu o seu treinador, o Jorginho saiu. Segundo, o Juninho está vindo para o Palmeiras, lateral esquerdo. Quer dizer, está desfazendo dos seus principais jogadores, e um time como o Figueirense, mediano, não tem muita E os possibilidade outros times de... vão reforçar também. Os outros Reforço. times vão reforçar. É meio que surreal Exatamente. o Figueirense entrar. Acontece esses desmanches como aconteceu com o Avaí, né? O Avaí desmanchou também o time, entendeu? O ano passado, né? E aconteceu que foi para a Série B esse ano, entendeu? O Figueirense, se mexer no time, se acontecer esse desmanche que estão falando, ele não vai contratar jogadores à altura do que ele Mas o tinha lá. importante a gente destacar também é que ano que vem teremos também uma Sul-Americana bem competitiva. Exato. Porque essas equipes são competitivas. Agora, São Paulo Futebol Clube. Decepção, né, para o Campeonato Brasileiro. E agora Sul-Americana. Nem Libertadores, seu Jaime. Exatamente. Mas isso foi bom, entendeu? Porque agora vai haver uma reciclagem, entendeu? E o São Paulo vai voltar muito forte em 2012. Vocês podem ter certeza absoluta. Eu gosto do Leão. Há quem não goste do Leão, entendeu? Mas eu gosto do Leão. O São Paulo teria que ter um técnico de nome. Passaram lá Carpegiani e esse outro menino que saiu agora. Não eram técnicos para o São Paulo, entendeu? São Paulo não precisa de pessoas grandes didáticos, entendeu? Quem seria o melhor técnico? Precisa ter estrela, entendeu? Quem seria o melhor técnico hoje, Miller, nessa concepção que o senhor já está colocando? Eu vou ler 3 nomes completamente impossíveis, mas absolutamente históricos. Cilinho, Tele Santana e Muricy Ramalho. Quem poderia dar jeito no São Paulo Não, hoje? todos esses, qualquer um desses 3 daria jeito. Mas é aquele negócio, que uma coisa está ligada à outra no futebol. O São Paulo contratou mal, na minha opinião, não deveria ter contratado o Adilson Batista. O Leão chegou tarde,
E se não tivesse o Leão, se eu fosse o São Paulo, investiria no Jorginho para o ano que vem. Como renovou com o Leão, que é um bom treinador, eu trabalhei com ele, é um cara honesto, ele é muito convicto dos seus métodos de trabalho, ele tem a chance de começar um trabalho agora em 2012 no Paulistão. Só que depende das contratações do São Paulo. Eu digo hoje que o São Paulo, estava falando ali em off, que o São Paulo só tem 2 jogadores, Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Os outros são jogadores que ajudam a resolver, às vezes, um problema. Não são resolvedores de problema. Então eu creio que o São Paulo precisa, como time grande, contratar jogadores à altura do São Paulo. Exatamente, contratou muito mal. E, aliás, quem estava contratando era o presidente, E os atletas Juventus, que entendeu? tinham também, o Marlos, cara, ele jogava pra ele não tocava a bola uma vez sequer, cara. Ainda bem que tinha o Dagoberto que fazia gols, fez muitos gols esse ano aí, mas Marlos tinha que ir embora, o Rivaldo mesmo não achava que merecia. Juvenal Juvencio. É da tua época, né? Tava Sim. lá já. Merece continuar hoje no São Paulo? Como é que você... Ele vai ficar até 2014, Ele né? vai Porque ele ficar, mudou o mas estatuto merece? Não, na minha opinião, ele deveria ter dado lugar a outro substituto, um outro sucessor. Que não é o Rogério Ceni ainda. Ficar muito tempo no clube assim não é legal para nenhum presidente, né? O Juvenal, o lema dele é muito assim, glória a mim, louvado seja eu. Então, eu não gosto dessa ditadura dentro do São Paulo. Ele é só ele, centralizador. E não adianta, o futebol jamais será impositivo. Tem que ser sempre participativo. Para a gente fechar o bloco, a gente vai falar no bloco que vem de Corinthians, o campeão, claro, merece, temos que falar do Timão. Agora, Palmeiras um pouquinho, só para a gente fechar e amarrar esse bloco aqui. Que aninho pro Palmeiras, hein? Como é que foi essa história será que o Filipão saiu machucado desse ano com relação à relação dele com a torcida? Como é que você vê isso daí, Miller? Eu vejo assim um tridente de situações negativas, a diretoria, a comissão técnica e os jogadores. Eu vejo que o presidente é um presidente omisso, no caso, como chamaram, um banana mesmo. O Filipão tem muita culpa também, porque ele afiançou muitas contratações de jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Palmeiras. Rivaldo, o Chico, o Márcio Araújo, o Fernandão, são jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Palmeiras. Então, a culpa também o Filipão tem que assumir. E os jogadores, cara, na praticidade, têm a sua culpa porque não demonstraram. Deixa eu perguntar uma coisa, Maca. Eu sei que você vai falar uma outra colocação interessante, mas é o seguinte. A gente teve no Palmeiras aquele episódio, né, do atleta que foi agredido. Né? A gente teve muita coisa do Palmeiras, o próprio Kleber, né? Como é que você avalia o Palmeiras esse ano e qual foi a tua sensação para o que vai acontecer para essa sua Se sua pergunta tivesse ido para avaliar em uma palavra, eu diria papelão. Porque exposição de problemas internos demais, de coisas que poderia ter ficado internamente lá. E isso aí afeta, isso que você falou do jogador agredido, isso aí é devido a diversas exposições aí que a torcida vê, ouve, não sabe administrar o emocional com o que ouve, encontra o atleta e desconta de forma totalmente errada, que conste nos autos, né? Mas eu acho que é tudo que o Miller falou. Má administração, más escolhas em relação à contratação. Eu acho que esses problemas de atletas, que nem o Kleber, que teve problema com o Valdívia, essas coisas eles poderiam resolver internamente e poupar a torcida e poupar os outros desses problemas que outros não poderiam resolver. Desnecessária. Eu achei o seguinte, a exposição desnecessária. Eu achei o seguinte, o episódio Kleber foi extremamente mal conduzido. Não sei se é a opinião unânime Exatamente. da mesa aqui. Mas é o seguinte, será que o episódio Kleber foi um divisor de águas, Miller, seu Jaime, para que o Filipão perdesse a mão do grupo, perdesse essa adesão com o grupo e agora, de repente, a chegada do César Sampaio para fazer um meio de campo? Aí, como é que vocês avaliam o episódio Kleber para o Palmeiras, né? E a posição agora do César? Você que jogou junto com o César também, né? Mas eu creio que naquele momento que o Flamengo fez uma proposta para o Palmeiras deveria ter vendido o Kleber ali. Também acho. O Palmeiras errou ali. Já que ficou com o Kleber, o jogador é patrimônio do clube, o treinador é funcionário do clube. Aí a gente tem que ver as duas coisas.
Né? O né? Kleber brigou, isso exatamente, o Kleber brigou com o Filipão. Ele brigou com o presidente e com o vice-presidente. Ele só faltou chamar o presidente e o vice de santo. Quer dizer, então ele pediu para sair. Ele disse, olha, eu quero ser mandado embora. Eu quero sair do... Quer dizer, e o presidente não fez nada. Deixou tudo para o Filipão. Quando você delega muitos poderes a um homem só, aí... Centralizou muito, né? O Sampaio vai resolver isso daí? Vai ajudar a resolver, né? Missão para botar o Sampaio, na minha opinião, num rabo de foguete. Mas o Sampaio, ele tem essa característica de conciliador, de poder fazer esse bastidores, esse trânsito, esse tráfego entre o treinador, a diretoria e o... Ele foi contratado para isso, para ser esse mediador. Agora, a diretoria tem que dar poderes para ele. Não adianta colocar ele como... Poderes e prazo, né? Uma figura simbólica, como um escudo entre ele e a comissão técnica e a diretoria, e deixar ele ali, e depois a diretoria por trás faz as suas reuniões e toma as suas decisões junto com a comissão técnica. Tem que dar poderes, não plenos, poderes relativos ao César Sampaio, de contratação principalmente. Acho que ele tem que fazer essa harmonia com o presidente e com a comissão técnica para que as contratações do Palmeiras sejam contratações positivas. Contratações que podem vir a trazer um benefício para o clube. Que agregue alguma coisa. E a rescisão de contrato que foi falado tantas vezes, se rescindirem, se pagarem a multa, eu abro mão da multa e não sei o quê, foi até sugerido do Filipão ir para São Paulo, especulado, né, no caso. E quanto a isso, o que você pensa sobre isso? Mas eu creio que em um certo momento, o Filipão e o Palmeiras é aquele casal que morava junto separado. Ele trocou, né? Exatamente. Então o que acontece? Então, assim, olha, se você pedir para ir embora, eu te mando, mas eu não te mando embora. Quer dizer, então um fica esperando o outro. O Filipão não queria pedir para sair e o Palmeiras não queria demiti-lo. Então se tornou assim esse dilema, trilema, e isso atrapalhou o time, porque o Filipão não teve aquela sabedoria para armar a equipe, mesmo porque não tinha uma equipe. E não tem como não falar do Marcão, né? Onde o Marcão fica nessa história toda aí? Não, o Marcão, ele machucou muito pela sua idade, tem muitas dores no joelho, quase não jogou. Mas ele bem, em plena forma, ele ainda pode dar seu contributo para o Palmeiras. Ele teve um problema também, que ele não contou o ano inteiro com o Valdívia, né? Que agora não é mais, o nome dele não é mais Valdívia, né? Não é uma... Valdívida, é porque ele tem um monte para pagar lá pro clube lá, que é detentor dos direitos dele, né? Então, veja bem, o Valdívia não jogou o ano inteiro. É um profeta agora, né? Ele é um bom jogador. Ele mais ficou na seleção chilena do que no Palmeiras. E machucou muito nesse interim. Isso foi ruim para o Valdívia e para o Palmeiras, porque o Valdívia, dentro do contexto do time do Palmeiras, ele é um bom jogador. Ele marca essa Aliás, função. as 3 contratações dos grandes times, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Adriano, Luiz Fabiano e Valdívia, foram 3 que só deu presença no departamento médico. Bom, isso ficava aquela competição. Quem vai estrear primeiro? Guarda a pergunta, que é o seguinte: Busão em Jogo, mais um bloco a gente fechou agora, e no bloco que vem, para o orgulho não, aí também não. Para a tristeza do Sr. Jaime, o Corinthians foi o grande campeão, o pentacampeão, merecido, não merecido, quais os destaques? E também falando de um dia onde, né, acho que o Juca Kfouri definiu muito bem, um dia onde o corintiano acordou chorando a perda do queridíssimo Sócrates e terminou o dia chorando de alegria, né? Começou chorando de tristeza, terminou chorando de alegria. Bacana isso do ponto de vista de como as coisas podem mudar, se transformar e mudar. Claro que é um episódio absolutamente triste, ninguém queria se despedir tão cedo assim do fantástico Sócrates brasileiro, mas tudo isso, no próximo bloco. Fica ligado, o Busão em Jogo volta já, não sai daí não, hein? Quality Financiamentos, a melhor opção para você financiar o seu ônibus. Para conhecer, acesse o site www.qualityfinanciamentos.com.br ou ligue no 11 4438 0663. É isso aí, voltamos com o Busão em Jogo. É cenário novo, a gente não tá fraco não. O seu Jair patrocinou aqui pra gente. Seu Jair até que enfim descolou uma moedinha do bolso pra fazer um negócio bonito, né, seu Jair? Brincadeira, ele ri, né? Ele ri. O negócio é o seguinte, seu Jair, pra alegria de uns e tristeza de outros, né? Mas a grande nação corintiana sorriu. O campeão
é o Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso, não é tudo isso o nome do Corinthians? Exato, Paulistinha, né? Você não pode tratar com descaso assim, que tem muito corintiano. Tem corintiano aqui. A nossa equipe O tem senhor mora no corintiano. ABC, o senhor fala dessa forma aí, o senhor pode se prejudicar, senhor. Mas assim, foi no último minuto, tá? E o Sim. Palmeirinha também não ajudou, podia ter ajudado a estragar a festa. Não, mas né? veja bem, ó, o Godoy, eu estava assistindo o Godoy um domingo antes, ele estava fazendo um comentário e ele disse assim, ó, eu já sei quem vai ser o árbitro do jogo Corinthians e Palmeiras. Escreve aí, ele disse, Seneme. Estava tudo preparado. Chamaram o Andrés, o Ricardo Teixeira lá, né? Ricardo Teixeira, né? Cheira mal, né? Teixeira mal. Hoje tá inspirado. Chamou o Andrés, Ah, chamou o Ronaldo, entendeu? O CNM vai ajudar vocês, pode deixar que vocês têm que ganhar esse título. Eles ajudaram durante o campeonato inteiro. tem isso, Miller? Olha, eu creio que na última partida o CNM não influenciou muito assim positivamente para o Corinthians. Eu também acho. Muito pelo contrário. Porque um pênalti no Ilha ele não deu. Então, eu creio que o Corinthians E venceu também mais. creio que por mais que ajudasse, o Vasco não se ajudou contra Também, o Flamengo. mas também houve lá no Rio. Houve 2 pênaltis a favor do Vasco que não foram dados no Rio de Janeiro. O Vasco foi prejudicado lá também. O Teixeira mal lá deu um jeitinho lá Eu também. quero ver os gols, né? Uma imagens do campeão Corinthians que a nossa produção selecionou. Tem aí lances bonitos, né? Falando em gols, né, não tem como não lembrar, a gente falou do Adriano aqui agora há pouco, ele entrou alguns minutos, a estrela do cara é muito grande mesmo, né? Fez aquele gol contra o Atlético Mineiro. Foi o gol que originou o título. Que foi, Exato. então... Se pagou, Miller? Hã? Se pagou? Desculpa te cortar. Se pagou? Pagou. Se pagou com esse gol? Pagou. Pô, Será? não, a estrela dele é demais, porque... Pagou como resultado. Entendi. Não como desempenho. No final das contas, sem E ele, o que sem é ele, essa estranho é que jogo. parece que se não fosse ele e o Ramires também contra o Ceará, que fez no finalzinho, os gols que foram feitos anteriormente não tiveram valor. A impressão que se dá, né? Até chegar aos Mas pontos. o Tite ele conseguiu criar uma identidade para o time muito grande, muito forte. E isso foi determinante para o título. Você pode ver que o Tite, em várias situações de desconforto, ele soube administrar. No episódio do Chicão, no episódio do Adriano. Quer dizer, então, como ele tinha muitas peças de reposição no banco, ele podia abrir mão do Adriano, do Chicão, porque o time, os outros jogadores estavam dando uma resposta positiva para A gente ele. lançou até bordão esse ano, né? O meu diretor está falando que tem pergunta, inclusive relacionada com esse assunto que você trouxe na pauta. É isso, Nicole? Isso mesmo, do Luiz Cláudio de Santo André. Ele pergunta até que ponto a saída do Chicão influenciou para o Corinthians ganhar o Penta. Influenciou em muito, porque o Chicão ele era um líder, o capitão da equipe, um titular absoluto, e não estava jogando bem em várias partidas. O Tite detectou isso, colocou o Paulo André, que entrou muito bem, e aí, no critério do futebol, ele prestigiou o Paulo André, e o Chicão, na sua decisão, que ele tomou errada, pagou pelo seu erro, e depois o Tite, lá no final, voltou com o Chicão. Você acha que existe no futebol? Existe. Vamos melhorar a pergunta. Tem muito esse lance de partidarismo, do jogador que às vezes se sente um pouco a mais, ou o jogador que de repente, eu vou usar uma palavra forte, é traíra com relação ao grupo. Você testemunhou muito isso. Como é que é o melhor jeito de sair de uma situação dessa, Miguel? O episódio do Chicão mesmo, fica bem claro. O Chicão recusou ficar no banco. Ou seja, ele pensou só nele. Porque se ele fosse mais humilde, ele aceitaria o banco naquela oportunidade. Ele não aceitou o banco, o Tite o puniu e depois, lá na frente, ele fez uma análise introspectiva do erro que ele cometeu lá atrás e aí ele voltou no caminho da humildade e depois o Tite colocou ele numa necessidade e entrou muito bem. Eu estou falando isso porque tem mais uma pergunta que está com a Nicole, que o meu diretor informa, e é o seguinte, pergunta polêmica, cara. Responda... Cita nomes e tudo mais. Como o boleiro encara trairagens dos companheiros, como Ricardinho e Edinho, por exemplo? Olha, o boleiro encara de uma maneira muito assim, lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Se um boleiro pisa na bola dentro do grupo dos boleiros, ele é punido pelos boleiros. Sim. Então, a maior punição para um jogador é ser punido pelo grupo. É.
Não ser aceito, né? Não ser Exatamente. Excluído. Então, quando joga um boleiro, ele pisa na bola dentro do grupo, o próprio grupo já pune ele. Nem espera a decisão do treinador ou da diretoria. E mesmo porque, no caso do Chicão, o fato dele se recusar, ele menosprezou de certa forma, né? Quem ia o substituir, ele desrespeitou o Tite, né? Porque, de acordo com a hierarquia, quem manda é o Tite e ele tem que acatar. E todo o grupo, né? Essas punições acontecem de que forma, Miller? Como é que você vê isso? Mas a punição aí, a dimensão da punição é com o treinador e com a diretoria. A diretoria disse, olha, é um problema do campo. Isso tinha que ser do partido do treinador. E o Tite soube resolver isso. E os Ele teve cobrados do sabedoria. Corinthians- Criticado na ocasião. Teve gente que tomou o partido na ocasião. E se o resultado do campeonato fosse diferente? Se de repente, naquele momento, o Corinthians... Mas a justiça da bola, ela é imaculada. Aí que eu No digo, caso do vem Corinthians, a punição era tirar o bife A estrela é deles. muito mais importante que a didática, entendeu? Muitos treinadores, como o Joel Santana, fica com aquela planilha dele escrevendo, e olha, toca aqui, toca ali, não dá certo em lugar nenhum, né? E o Tite não, ele tem estrela, né? Como teve o Filipão, que agora está pagando um pouquinho, entendeu? E outros treinadores. A estrela também é importante, entendeu? E foi isso que aconteceu com o Tite. Ele tirou o cara, podia ter dado errado. E aí ele estava desgraçado, né? Mas a estrela dele brilhou. Eu tô ficando emocionado aqui, ó. Miller mandou uma pérola agora, como é? Que a justiça da bola é imaculada e na sequência, ó, o seu Jaime já completou que a estrela é mais importante que a didática. Porque, né? porque na cabeça de um jogador assim, muito individualista, naquela situação o Chicão foi isso, Foi. ele achou na consciência dele que o time não teria sucesso sem ele. Por isso que ele recusou o banco. Muito pelo contrário. Aí entra a justiça da bola. O Paulo André entrou bem e o Tite Porque todo permaneceu jogador com o quer Paulo ganhar André. a posição também. E valorizou o Paulo André, entendeu? É que o Paulo André Porque tá ele ali, entrou bem. Entrou bem, com exato. personalidade, Era com confiança. Um jogadorzinho que a torcida não confiava muito nele, entendeu? Ele vinha entrando, né? Ao longo do campeonato, se firmou Gente, e se valorizou. eu queria pegar e falar um pouquinho de artilheiros, que a gente tem imagens, o pessoal já está colocando as imagens dos artilheiros aí pra gente, na sequência, pra gente conferir. E a gente pode falar o seguinte, o campeonato desse ano teve mais de 1000 gols. E aí a pergunta é a seguinte, mais de 1000 gols no campeonato, isso se deve à eficiência dos ataques ou à deficiência, à ineficiência das defesas? Como é que é o teu balanço, Miguel? Mais deficiência do ataque. Você acha? Sem dúvida. Concorda, seu Jaime? Porque, sabe o que acontece? Porque se o jogador não faz o gol, você o critica. Sem dúvida. Você não critica a defesa que falhou. Às vezes critica, Miller. Mas eu creio, aí, como o gol é o pleno Sim. do jogo, É o sentido da história? exatamente, eu fico mais com o mérito do atacante. Porque você pode ver, esse trio, Fred, Leandro Damião e Borges, jogadores que sabem fazer gol. sem dúvida. Né? Eu sempre digo que o atacante normal chuta no gol, o bom atacante tira do goleiro. E esses 3 jogadores, eles sabem fazer isso com perfeição, eles tiram do goleiro. Esse rapaz tirou muito do goleiro, hein? Tirou muito do goleiro, fez gol muito Testemunhei importante. A gente vai vezes. falar mais sobre a tua carreira, já que tem muita gente aqui mandando pergunta para você querendo relembrar que Aqueles foi a estrela do tempos Miller de glória. na época de ativa, na época de jogador, né? Claro que está aí firme e forte, com muito a contribuindo para o esporte, como está contribuindo aqui com a gente. E Eu nesse queria pegar um aspecto de gancho disso que o artilheiro, Miller estava falando. Realmente eu concordo em parte com ele, né? O gol é o apogeu da coisa, né? Mas se nós olharmos para os nossos zagueiros brasileiros jogando aqui no Brasil, nós não temos um zagueiro à altura da seleção brasileira no Brasil, entendeu? Que jogue aqui, que Concordo. está jogando aqui. Será? Então, veja bem, a defesa dos times nossos estava muito fraca. Não, mas aí eu discordo um pouco, porque eu acho que o Thiago Heleno do Palmeiras é um bom zagueiro, o Leandro Castanho do Corinthians é um bom zagueiro, o Hever do Atlético Mineiro é um bom zagueiro, o Dedé do Vasco nem precisa Dedé, dizer. Vasco, pelo amor de Então Deus. nós temos Dedé, 4 sim. zagueiros que não devem nada para o Davi Luiz do Chelsea. Exato. São zagueiros que podem ser titulares da seleção brasileira a qualquer momento. Tá aí, alas. Eu concordo com o Miller porque Altura. teve 2 jogos
por exemplo, 5-4, Flamengo e Santos, só golaço praticamente do Neymar, que está concorrendo a bola de ouro aí, que foi fora de série. O Borges, teve um programa do Busão em Jogo que, se para escolher, tinha uns 8 gols. Então, já que você tá trazendo esse assunto, desculpa, Maca, eu vou trazer esse assunto também, vou pedir para nossa produção ajudar aqui para a gente escolher qual foi o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro 2011. Você já sabe o teu? Você já tem ele na cabeça ou quer as opções ainda, Miller? Eu tenho várias opções. Vou te mas eu fico lançar com então. uma. Vamos lá, vamos ver se o pessoal tá pronto aí. Podemos soltar? Primeiro gol de destaque aqui, Neymar. Bom, esse menino, hein? Tem futuro esse rapaz. Esse hein, seu rapaz Jaime? tem futuro. Acho que vai longe, hein? Tem futuro. Santos 5, Flamengo 4. Esse gol aí, internacionalmente reconhecido, né? Creio que Acho nem que foi eu. o Flamengo que venceu esse jogo, né? Foi. É verdade. Foi 5-4. Foi 5-4. Mas assim, esse gol, o que você achou desse gol, Miller? Esse gol, para mim, é o mais bonito do campeonato pelo conjunto da obra. Pela jogada que começa e pela jogada conjunta e pela individualidade na conclusão. No drible e na conclusão. Ele dá um passo à frente. Além dele ter o tempo da bola, ele tem o tempo do adversário. Parece que porque quando o Neymar tabela, ele é participativo. Quando ele, para fazer o gol, ele é individualista. Tá. Então é ali que o jogador tem que ter esse time. Ele está no meio do campo do adversário. Eu preciso do meu companheiro. Na hora da conclusão, eu tenho que ter a criação. Tem que resolver. Outro gol que eu queria que a gente trouxesse aqui, Wellington, eu gosto muito desse gol. Wellington, Bahia e São Paulo, um 4-3 marcante aí. Vamos dar uma acompanhada. O gol do Golaço. Wellington. Foi bonito esse gol também. Esse você gosta de ver, né, seu Jaime? Mas Olha esse isso, aí olha aí. é o que né? aconteceu Eu no sei, jogo mas- passado. Foi um lindo gol, só que quem ganhou foi o Bahia. Foi o Bahia. Mas peraí, nós estamos agora escolhendo, dá licença para o pessoal. O campeonato já foi decidido, Corinthians campeão, mas foi uma pintura esse gol Foi, também. Eu acho esse gol um negócio. Não sei, eu sou São Paulino também, não posso. Lembrou um atleta que Foi muito não é muito bonito, conhecido, o tal de Zé Olálio. Ele Deveria ter fazia valido muitos gols 2. assim. Esse gol deveria ter valido 2. Valido 2? Aí nós tínhamos ganho. Mas aí a gente chama isso aí de lampejos esporádicos. Exatamente. Foi um negócio Mosca que aconteceu, branca. não vai Não é acontecer. uma jogada pré-construída, né? Isso Não, porque acontece se é no um momento. Fred, se é um Neymar, É se é um natural. Ganso, um D'Alessandro, um Montijo do Cruzeiro é uma coisa normal, porque eles fazem isso. Com Habitualmente. frequência. Sabe né? enfeitar bem. Vamos lá, tem mais, Neymar. Bom esse menino, hein, seu Jaime? É muito bom, Bom, hein? só contrataria pro seu time? Contrataria. Bom esse garoto, viu? Acho que tem futuro. Tem que aproveitar que ele tá barato agora para contratar. Tá bom, né? Tá bom. Agora ficou no Brasil, poxa vida. Neymar 2, aliás, desculpa, Santos 2, que nem o Macarrão Botafogo muitas vezes 2. fez. Aliás, Botafogo 2? Não. Não, Santos 2, Botafogo 0. é Botafogo verdade. 0. É o gol do Neymar. E aí, Miller? Outro gol, Nossa. ó, o cara entortou e tá procurando até agora, hein, Miller? Ele tem muito, Esse ele que tem você muito falou de recurso. tirar do goleiro, você viu o tapa que ele dá depois que ele corta? Não, ele bate de bico aí, né? Ele dá um tapa lá no canto ali, ó. Então, Mas também porque. viu a zagueirada do jeito que marcam ele? Mas Estiloso ele, são os ainda por recursos que ele usa e ele tem condições de usar esses recursos, porque ele tem os recursos. Lucas, vamos pro próximo gol aí. Lucas, São Paulo e Curitiba. Esse ganhamos, seu Jaime? 4-3, São Paulo em cima do Curitiba. Com... É uma saída errada de bola e o Lucas encobre o goleiro. Olha lá. Presença de foi espírito, hein, Miller? Bonito gol. Acho que foi... Tá, ele devia estar atento já na posição do goleiro já há muito tempo já de acho que porque tem vários goleiros que ficam adiantados por natureza deles mesmo de ficar. Daí o cara, por isso que tem alguns atletas que vira e mexe tá acertando do meio. Foi a cavadinha do Louco Abreu essa daí ou não, seu Jaime? Não, né? Que ele pegou por baixo, Mas ele olha, nunca- olha que pintura, não. E fez uma curvinha pra dentro ainda, senão não entrava não. Chega de cavadinha, né? E pra gente fechar, né? Vou pedir pro pessoal separar então o gol do Borges, né? Bom esse menino também, seu Jaime. E com passe Muito de bom. quem? O que eu não entendi
é que quando ele estava no São Paulo, o Muricy não valorizou tanto ele, não deu tanta chance para ele, entendeu? E agora foi o salvador do Muricy lá no Santos, entendeu? Eu não entendo. A gente tem que repudiar a decisão do Grêmio, né? O Grêmio dispensou o Borges. Exatamente. Ele se encontrou, né? Eu acho que o Borges se encontrou. no time do Santos. É isso que eu ia dizer pro seu Jaime. Às vezes ele deu uma amadurecida nesse período do São Paulo até o Santos aí, que fizesse com que ele fosse o artilheiro e tá. Inclusive ganhou vaga na Vamos lá, eu seleção. propus uma votação e a votação agora a gente tem que dizer. E todo mundo vai participar, inclusive você, viu, Daniel? Daniel Padovan, nosso baterista. Eu quero saber, Neymar o primeiro gol, ou o gol do Wellington foi no gol de número 2 do São Paulo, ou o número 3 foi Neymar de novo no jogo contra o Botafogo, ou Lucas no jogo do São Paulo contra o Curitiba, essa encobertinha maravilhosa, ou essa matada do Borges pelo Santos. Nicole. Na minha opinião, o melhor gol foi o primeiro, o do Neymar. Eu gostei dos passes. Eu acho que a jogada em si foi a mais bonita. Maca. Tô com a Nicole, sem sombra de dúvidas, o do Neymar. Não é porque ele tá concorrendo a nada, não. É que por todo o contexto da jogada, por todo um golaço. Eu vou ser do contra e vou no Wellington, porque pode ser, Você Mira, tá você tem sendo toda a imparcial? razão, né? Eu não sei se também estou sendo imparcial, não. Como também não sei se meu amigo Jaime vai ser imparcial também, mas assim, pode ser que você tenha razão realmente. O Wellington não é típico dele fazer um gol desse. Mas foi bonito, foi, viu? Seu Jaime, qual que é o seu? Eu também ficaria com o Wellington, né? Porque o gol foi bonito, entendeu? Mas vai ficar ou não? A plástica. Vai ficar com ele ou não vai? Vou Vai ficar ficar, com boa. ele. Então, ó, por enquanto empate aqui. Miller já falou, né? Acho que é o Neymar. Neymar o primeiro, né? Dani Padovan, quem que você gosta na história? Neymar. Neymar. Então o Neymar ganhou aqui. Neymar contra o Flamengo ou contra o Botafogo? O que o Miller falou. É o primeiro, né? Inclusive, será que esse gol foi mais bonito que o gol do Rooney? Não, que foi pessoal lindo, foi, né? Vocês viram o gol do Rooney, aquela bicicleta que concorreu com o Neymar aí? Vocês chegaram a ver esse Foi um gol? golaço, hein, Foi um meu? gol. Você viu Ele esse gol, tá Miller? com- Chegou a ver o gol do Rooney? Meu, que pancada foi. Ele tá com- Ah, o Leandro Damião fez um gol de bicicleta assim no Beira-Rio, bonito. Bonito também, né? Bom, ganhou então o Neymar aqui. Vamos Aliás, pode mandar esse- entregar a bola de ouro lá também. Pode né, seu? mandar entregar lá. Né? Bom esse menino, viu, Bola seu de Jaime? couro. Boa. Bola de couro. Agora é o seguinte, o pessoal quer ver sangue, o pessoal quer ver polêmica, então nós vamos para a parte polêmica aqui, que é o seguinte, Miller, a gente está com um quadro novo e você é a primeira vítima, oficialmente está anunciado aqui, a decidir quem você convida a entrar no busão. Aqui a gente não vai tirar chapéu, não vai levantar do banquinho, enfim, mas a gente se inspira nessa turma e como o nosso tema é busão, a gente vai falar determinadas personalidades que a gente vai mostrar. Você, Miller, convidaria a entrar no busão? E aí você vai me dizer por quê. Eu queria que o pessoal já separasse a primeira personalidade aqui e que você já fosse atentando e já fosse olhando, Miller, se você convidaria para entrar no busão e se quiser dar uma bela explicação de porquê, né? Vanderlei Luxemburgo, Miller, você convidaria para entrar no busão? O Vanderlei eu convidaria, mas com a cabeça dos anos 90. Com a cabeça dos anos 90. Sim. Você acha que mudou? Mudou muito. Mudou? Subiu a cabeça? Não. Eu acho que ele perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça? Ele mudou para pior. O da Vanderlei da década de 90 era um. Da Mas década Mas de isso 2000, como pessoa Ou ou profissional? como como profissional. Boa pergunta. Como profissional, eu creio que ele parou um pouco no tempo, deixou muito a desejar, porque o Vanderlei dos anos 90 Mas você convidaria? convidaria. Ó, o professor está convidado, então, né, é importante. Eu vou botar outro agora que a gente já sabe. Esse é mestre, né? Pode voltar lá, pode colocar o nosso mestre querido. Vamos ficar de joelho aqui, seu Jaime? Esse aqui a gente tem que agradecer de joelho. É mestre. Como é que é esse cara? Esse você convidaria? O grande, o inesquecível Tele Santana, professor, com P maiúsculo. Convidaria para... Convidaria, mesmo porque eu trabalhei com ele 5 anos. Né? Comecei a trabalhar com ele na Seleção Brasileira em 86, na Copa do México, e depois, no começo da década de 90, por 5 anos, eu sempre digo que há marcos que deixam marcas, e o Tele... E nessa imagem aí ele tá segurando a bola costurada de couro ainda. É, exatamente, era uma bola Que pesada. diferença de agora, né? Miller, outra aqui para a gente conversar, eu quero que você entenda. Está simbolizando aí as amizades. Você convidaria suas amizades de futebol, teus colegas
de clube, fazendo um balanço do que foi tua vida e as tuas amizades conquistadas, né? Todos os tipos de amigos que você conviveu. Como é que você faria? Você traria essas amizades para uma viagem longa de ônibus ou preferiria deixar elas mais reservadas? Não levaria as amizades para dentro do busão, mesmo porque no futebol não se faz amigo. Opa! No Polêmica. futebol... Na polêmica, hein, Nicole? Polêmica. No futebol não se faz... Por que Se faz você amizade, se faz amizades. Mas por que Conhecimento. não faz aquela amigo para a coisa. vida toda? Por que não se tem o padrinho dos filhos ali? Por que você pensa desse jeito? Não velho? que não seja pode possível. acontecer. Não que não Estou seja possível. generalizando. Mas eu estou respondendo por mim, não posso responder pelos outros. Eu não convidaria porque no futebol, na minha opinião, dificilmente se faz amigos. Você fez amigos, Mili? Não, quase que não. É mesmo? Os meus amigos mesmo, Já eram de fora? ou foram são pessoas que não têm nada a ver com futebol. É mesmo? O futebol hoje não tem mais aquela magia que tinha antigamente, né? Hoje ele envolve muitas cifras, muitos valores, né? Dinheiro, eu falo, né? E aí vem a concorrência. Entendeu? Aí onde existe concorrência é o limite da amizade, né? Então, veja bem, tem que se olhar esse lado. Hoje todo mundo quer ganhar um rio de dinheiro, entendeu? O que ele está falando, assim, no meu entender, é que no futebol você tem uns amigos de balada, amigos de pelada, de jogar um futebol, você tem amigos para determinadas coisas. Você não tem um amigo assim para todas as coisas, de uma coisa mais... No família, futebol né? você tem amigo de ocasião. Então. É isso aí. Definiu Exato, muito bem. Definiu exato. muito bem. Então não levaria, o Miller não levaria as amizades pelo conjunto da obra. Poderia levar um ou outro que são bons caráteres, mas pelo conjunto da obra você não levaria as amizades. Não levaria ninguém. Ó, forte isso, hein? Forte. E para pensar, hein? Olha lá, mais um. Esse rapaz aí, bom técnico, seu Jaime. Bom técnico, Bom muito técnico. genioso, gaúcho, né? Como tem Mas- técnico gaúcho. E você levaria ele, Miller, para uma viagem de ônibus bem longa? Não, Não? não. Talvez levasse do lado de fora, assim? Eu sempre digo que treinador vive de passado, Tá, o jogador vive do presente. Especificamente falando de treinador, tirando o jogador, tá. treinador vive de passado. E o Filipão é um treinador que hoje vive do passado. E tá se comprometendo, será? Hoje em dia, com essa relação do Palmeiras aí, poderia já estar fora do Palmeiras, ainda colhendo as glórias de uma passagem mais triunfal lá atrás? Não, até hoje ele está vivendo do passado, mesmo no Ele Palmeiras. foi endeusado Exatamente. pelos palmeirenses, né? Tá vendo o que ele fez no Mas passado. estaria melhor então né? fora, na verdade? Você acha que ele deveria... Porque assim, começa de repente a contar contra, né? Você tinha uma imagem boa do cara, o cara voltou pro teu time e aí começa a contar... Tem isso. Não, eu não acredito nisso, porque a partir do momento que o treinador ele se ingressa na carreira de treinador, independente da glória e da derrota, Vai viver de passado. não, ele tem que continuar, claro, dar continuidade claro. na sua carreira. Claro, lógico, né? tem que ganhar. Mas ele tem que rever alguns conceitos dele. Legal. Porque já faz um bom Ele tempo. hoje, eu acho que ele... agora chegou o César Sampaio lá, que vai ser melhor ele lá no Palmeiras. Ele estava sozinho também, né? Galeano não soma muito ali naquela comissão, né? Eu sempre vi o Galeano muito separado dele, entendeu? Você acompanhava? O último título dele foi 2002. E não dava muito. E ele ficava sozinho. Ele treinou o Chelsea. Chelsea, Ele não treinou qualquer time. Não é qualquer time mesmo. E colocou no banco o Drogba, que é o melhor jogador, o atacante do Chelsea. Quer dizer, então, Verdade. é por isso que eu acho que ele tem que rever os seus conceitos. Vamos seguir. Faltam 2 nomes aí. Próximo também é um treinador, viu? E aí, você fez parte dos Menudos, ô Miller? Sim. Você cantou também na banda ou foi só os Menudos? Não, do cantei São com a Paulo? bola. Garoto, muito bem. Cantou e nós assistimos, hein, seu Jaime? Assistiu. Esse cara me deixou rouco. Muitas tantas glórias, vezes, rapaz. muitas Eu devia glórias. te cobrar uma indenização, rapaz. Eu perdi a voz com você, com Careca, com Raí, com Silas, com Pita, com tanta gente boa. Esse você levaria? Silinho, você levaria? Levaria porque o Cilinho dos anos 80, quando eu comecei, trabalhei com ele, ele era um profeta, era um excelente treinador, tinha convicções plenas, futuras, assim, que ele colocava no presente e, sem dúvida nenhuma, levaria para o busão. Maravilha, grande Cilinho. E agora um último nome. Romário. Deputado, agora o Romário deputado. que falou que o Pelé calado é um poeta. Poeta. Você levaria o Romário
Uma viagem de ônibus bem longa para fazer companhia lá, para você ficar trocando ideia, a viagem inteira? Não levaria. E nem dava janelinha para ele crescer. Se ele nem entraria, quanto mais a Por janelinha. quê? Por que não é? Por que ele não levaria o Romário? Porque eu não gosto dele como pessoa. Você não gosta dele como pessoa. E como, como é que você vê a questão dele? Não estou dizendo que ele é uma agora? pessoa. Não. Estou dizendo que eu não gosto não dele se como identifica pessoa. com você, identificação Exatamente. pessoal. Como é que você vê ele, a carreira dele agora política? É uma coisa nova para ele, Você né? acha que está indo bem? Ou você não prefere não avaliar? Como é que... Não, eu prefiro não avaliar porque está recente, né? Mas agora, é claro que a gente tem que nunca deixar de dizer que tem uma carreira vitoriosa como jogador. O fato devido ao que aconteceu da Copa de 94, que teve, foi falado que ele se escalou na 90. Copa de 90. Tem pergunta sobre isso, Marca, desculpa. Temos. Como é que é, Nicole? Fala aí. você Uma vai comentar. pergunta do Bruno Souza, de Campinas. E ele pergunta, é verdade que em 1990 o Romário forçou a própria escalação junto ao Lazzaroni, deixando no banco de reservas? Ele não forçou, foi o Lazzaroni que aceitou. Eu creio que foi mais culpa do Lazzaroni do que do Romário. Porque em Copa do Mundo todo jogador quer jogar, que é uma Miller. coisa natural, uma coisa normal. Ô, Miller, o Lazzaroni era um banana? Você falou que o presidente do Palmeiras sempre chamava de banana. O Lazzaroni era um banana? Ele tinha uma frouxidão assim que... Porque o jogador não pode ter essa frouxidão do treinador, Ele não porque senão ele teve confunde pulso. a liberdade com a libertinagem. Libertinagem. Então, Ele não teve pulso. Você acha que pode ser feito um comparativo com o Ronaldinho, com o Ronalducho? Quando Quem? o Zaga, após a convulsão dele e tal, que o Edmundo entraria e depois... Aí já é uma outra situação. Então, mas faltou pulso já que ambos estavam Já é uma outra escalados. situação. Eu escalaria o Ronaldinho também, se eu fosse treinador. Mesmo após tudo que tinha acontecido? Mesmo após tudo que aconteceu, eu colocaria ele como o Zagallo fez, eu faria a mesma coisa. Miller, olha, muitas perguntas chegando, muita gente querendo relembrar grandes lances teus, enfim, você tem uma trajetória no futebol fantástica e a gente, é claro, tem a oportunidade de ter você aqui com a gente, é uma coisa, estamos vendo imagens aqui. Ô, rapaz, eu vou começar a chorar aqui, seu Jaime, você vai ter que continuar o programa. Aí, A sessão arqueologia. Aí tem umas coisas aí que poxa vida, viu? São realmente marcantes. E o Careca? Dá pra fazer uma parceria boa com o Careca, Miller? Não, o Careca, pra mim, foi o melhor atacante que eu já joguei junto. Maravilha, maravilha. Na verdade, tem muito título aí, desde do comecinho. Qual passagem te marcou mais? Passagem do São Paulo ou passagem do Palmeiras? Todas as passagens boas Tá. marcam, né? É claro que mais no São Paulo, porque eu joguei 10 anos no São Claro, Paulo. mas ele foi campeão do mundo no São Paulo? Por 2 vezes. Então isso é marcante. Eu sempre tenho um ditado no futebol que diz: o difícil não é você subir, o difícil é você se manter lá em cima. Eu sempre procurei me manter em alto nível. Então eu joguei por 20 anos em alto nível. E não é fácil, mas eu me cuidava demais, né? O jogador, ele tem que ter uma sabedoria, uma sensibilidade de que ele é um atleta e ele tem que se comportar como tal, tanto fora quanto dentro de campo. Entendi. Porque o que ele faz fora reflete dentro de campo. E eu tinha essa consciência. E na época era pior ainda, porque na época a gente jogava às vezes de terça, quinta e domingo. Era pauleira. Então era uma pilha muito grande. Então você tinha que o quê? Descansar muito para estar apto uma para jogar. resistência. Exatamente. Então, e o metabolismo do atleta, claro, né? Ele é muito rápido, né? Muito rápido, sem dúvida. Gente, Esse gol aí também ficou na história. olha, né? eu queria agradecer muito e assim, pra gente fechar esse Eu queria programa, você queria fazer uma pergunta, seu Jaime? Pode ficar à Uma vontade. perguntinha para o Miller, né? O Miller, ele teve um irmão que foi um grande jogador de futebol também, né? O Cocada, né? Ele jogou no futebol do Rio. No Rio, E ele fez um gol que ficou na história. Jogava a decisão Vasco e Flamengo. Ele entrou no jogo aos 40 minutos. Aos 41 ele fez o gol que deu a vitória e o título ao Vasco da Gama. E aos 44 foi expulso, né? Então isso ficou na história por essa façanha. E era um jogador muito querido, a gente tem visto falar pouco dele. Ele está militando no futebol ainda? Ele trabalha de preparação física lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na cidade no qual nós nascemos. E o interessante desse jogo é que ele entrou aos 43, fez o gol aos 44 e foi expulso aos 45. Exato. Queria agradecer muito o seu Jaime, Nicole, Macarrão Muito e obrigado. principalmente Muito o obrigada. grande Miller e também o Daniel Padovan que está com a gente aqui fazendo um som. Miller, você falou que o negócio é tirar do goleiro.
né? Quem que te ensinou a tirar do goleiro? Quem te deu essa dica? O Sócrates, em 86, na preparação lá no México, já a gente estava lá, e num certo treinamento ele disse assim, olha, vem cá, garoto, eu vou te ensinar uma coisa. E ele já era um líder da seleção brasileira. Aí ele me ensinou a tirar do goleiro. Ele me ensinou assim, ensinou a tirar do goleiro na chapada, no chute de chapa. Eu levei isso para minha carreira, pro resto da minha carreira, essa chapa, e fui muito feliz, porque os gols, a maioria que eu fiz, sempre foi de chapa. Sócrates, em uma ou duas palavras, Miller, a sua definição de como você colocaria um vitorioso, um batalhador, um guerreiro, um calcanhar, como é que você definiria o magro? O craque não se discute, se aplaude. Maravilha. Seu Jaime? É um mago, né? Ficou na história. Acima de clube, esse a gente tem que tirar o chapéu mesmo, né? Exatamente. É isso aí, Macarrão. Ele tem muita qualidade. Ele tá um passo à frente dos demais. Ele está na prateleira de cima. Exatamente. Eu sempre falo que o Raí não jogou 10% que ele jogava. Não jogava 10% que o Sócrates jogava. Ó, o Raí. E a gente tem que concordar. Os toques de calcanhar. É isso aí, Nicole? É isso mesmo. Então, acho que merece os aplausos da gente. Sem dúvida. Sócrates. Aplausos Pra ao encerrar. grande Sócrates brasileiro. O segundo brasileiro com nome grande, né? Depois do Dom Pedro, né? Porque o Sócrates tinha um nome que era um palavrão. Olha, imagens aí. A gente tem aqui um vídeo para encerrar o programa. A gente está se despedindo de vocês. E é o seguinte, um vídeo onde o off é do Sócrates. Ele começa narrando esse vídeo. E na sequência a gente vai ter imagens inéditas, imagens que deram trabalho para a nossa equipe. A gente foi lá garimpar. Parabéns ao Férez e a toda a equipe aqui, ao próprio Juca, parceiro. E a gente tem uma música cantada pela Simone Guimarães, uma verdadeira homenagem ao grande Sócrates. Gente, muito obrigado, e com o Sócrates a gente se despede. Obrigado, viu, Miller? Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Obrigado, muito bom. Vamos para a próxima. É isso aí, gente. Busão em Jogo, prestando sua homenagem ao grande Sócrates. Valeu, Sócrates. Obrigado pelo que você fez pelo futebol brasileiro e pelo Brasil. Olha cada imagem bonita aí. Valeu, gente. Busão em Jogo fica por aqui. A gente se encontra no próximo. Agora de cenário novo. Fique ligado, hein? Até lá. Essa é pra Fiel. Inesquecível Fiel. Nosso timão. Pra sempre dentro dos nossos corações. E pra sempre campeão. Escuridão iluminada no sonho de um eterno campeão. A Fiel se abraçava, amor reunindo a multidão. E quando a rede balançou, esqueci a solidão. Corinthians é tanta paixão, sorriso no meu coração. Corinthians, seja onde for, pra sempre o meu grande amor. Corinthians é tanta paixão, sorriso do meu coração. Corinthians, seja onde for, pra sempre o meu grande amor. Já raiou a liberdade, negro e branco construindo uma nação. Com as mãos entrelaçadas, a fé na mais pura expressão. E quando a rede balançou, liberei a emoção. Corinthians é tanta paixão, sorriso do meu coração. Corinthians, seja onde for, pra sempre o meu grande amor. Corinthians é tanta paixão, sorriso do meu coração. Ele simplesmente dava de calcanhar pelos gramados do Brasil. Por favor, doutor, vem aqui. Eu tive um treinador em Ribeirão, Machado, foi goleiro, o Galdino Machado foi goleiro, virou treinador depois, foi meu treinador. E ele tinha maneira de fazer treinamento sem bola. Era um coletivo sem bola. Então você lança, cruza, o outro faz o gol sem bola. E teve um dia, teve o Machado, teve um dia que tava o moleque fazendo teste lá. Então você fica de lateral esquerdo, que o moleque forte pra caramba. Então, lança pro ponto direito, que é o Franinho. Lança pro ponto direito, ele cruza, você faz o gol. Sem bola. Aí lançaram pro Franinho, o moleque deu no meio. Sem bola, imagina que jogou na pista.
Ô, tá louco? Oi, vou deixar eu passar?